Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o sociólogo José Pastore, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio. Professor Pastore, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. E vamos falar então de relações trabalhistas, dessa situação que nós temos. Nós temos desemprego muito alto, alguma recuperação maior que vem da informalidade, uma subutilização muito grande. Então a gente vê uma situação muito complicada no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que se tenta adequar as regras que mudaram com a reforma trabalhista e, na verdade, o trabalhador ficou muito sem proteção nessa condição, né? Bem, a maior desproteção do trabalhador é a falta de emprego, né? Com certeza. Isso que é sério, né? Que é muito sério. Agora, realmente está crescendo muito o segmento informal. Tanto de empregados que trabalham sem registro em carteira, como pessoas que trabalham por conta própria. Além de domésticos, que já é um problema crônico, né, na informalidade. Então, além do desemprego, a informalidade preocupa muito, né? Alguma coisa tem que ser feita nesse campo aí. E isso acarreta outros problemas, que são pessoas que não estão contribuindo para a Previdência mais à frente, muitas vezes não tem plano médico, não tem assistência médica, não tem qualquer segurança, que está na informalidade não tem sequer fundo de garantia. Sim, esse quadro de desemprego mais informalidade atinge 50 milhões de brasileiros. É uma coisa fantástica. Isso aqui, além do sofrimento humano que traz, né, para as famílias, para as pessoas, é um desastre econômico, porque a Previdência não recolhe, o governo não recolhe, não tem... Enfim, essas pessoas vão acabar entrando na assistência social. E a assistência social é um peso enorme para as finanças públicas, né? Então, realmente, essa recessão está muito longa e muito profunda. Isso que está fazendo com que o sofrimento tenha sido desigual e incomparável com aquilo que aconteceu no passado. Agora, a economia tem de encontrar mecanismos para proteger quem está nessa situação, não é? Porque a gente vê muitas vezes até uma certa comemoração com o aumento do empreendedorismo no país e muitas vezes é a informalidade disfarçada, que a gente tem microempreendedor individual, mesmo pessoas que abrem uma empresa pelo Simples, porque não são contratadas pela CLT. Você pegar o microempreendedor individual é uma bela ideia, é humana, você tem proteção da Previdência, etc. Mas já tem dois problemas sérios aqui. Primeiro, é que são 7 milhões e meio, mais ou menos, os microempreendedores individuais num universo de 24 milhões de conta própria. Então, é um terço, digamos assim, não é? Além disso, é muito instável o recolhimento das contribuições, porque hora ele tem trabalho, hora ele não tem. Quando ele não tem trabalho, ele para de contribuir. Então, em si, o microempreendedor gera um problema de longo prazo que é uma verdadeira bomba relógio para a Previdência, porque se você fizer os cálculos atuariais, o que ele vai receber lá na frente, não dá para pagar com R$50 por mês que ele recolhe todos os meses, quando recolhe. Então, nós temos aí uma situação realmente grave, essa do conta própria, que está, em parte, totalmente desamparado, como aqueles que nem têm microempreendedor, e aqueles que são microempreendedores, mas que estão numa situação também instável, né? O Brasil tem que sair disso, né? O senhor tem chamado muita atenção para a necessidade de se criar mecanismos, talvez até o próprio mercado, nessa questão do seguro de saúde, a assistência médica, a própria previdência, que seria uma previdência feita pela pessoa mesmo, que está nessas condições. E tem exemplos no exterior que começam a dar algum resultado, né? Nós não podemos fugir desse problema. O Brasil fez uma reforma da Previdência, muito bem, precisava fazer, era urgente, mas é uma reforma que cobriu empregados e empregadores. Agora, se tem 50 milhões de brasileiros que ou estão desempregados ou estão trabalhando de outra forma, que eles não são empregados, mas eles precisam de proteção. Eles são seres humanos, eles adoecem, eles envelhecem, eles morrem. Mulheres ficam grávidas também, né? Engravidam, então precisam de proteção. Como é que nós vamos fazer para arrumar essas proteções? Como você mencionou, os países da Europa estão enfrentando esse problema, porque esse problema é geral, é mundial, não é só o mundo digital, mas é uma série de fenômenos novos, a globalização, novos processos de produção, que as pessoas estão trabalhando por conta própria. Tem os aplicativos, né? Aplicativos de transporte, por exemplo, né? Distância, tudo isso aqui gera um número muito grande e crescente, não é? O emprego vai continuar sendo prioritário e dominante por muito tempo, mas essa parcela que cresce
fora do emprego é muito rápida, razão pela qual os países estão procurando encontrar fórmulas. Todos eles acabam entrando em sistemas de previdência privada ou seguros sociais com base em regime de capitalização. É isso que nós temos que pensar no Brasil. Agora, o ministro da Economia quer sugerir a capitalização aqui no Brasil. O senhor acha que daria certo da forma como ele vinha imaginando? Ou teria de ter uma cobertura do próprio governo no setor público? Pois é, no caso dos países europeus, também Canadá, se você deixar a contribuição por conta exclusiva do trabalhador individual, autônomo, esse que trabalha em plataforma, a alíquota é muito alta para aposentadoria. Se você adicionar a saúde, então a alíquota explode. E ninguém aguenta pagar. Então, mesmo nos países mais ricos, né, nos países onde não tem tanta informalidade como tem o Brasil, o sistema de coparticipação está entrando com uma velocidade muito grande, no qual o trabalhador, o autônomo, paga uma parte, o contratante paga uma outra parte da contribuição e o governo paga uma outra parte. Então, a Alemanha tem um sistema interessantíssimo. Por exemplo, ele é ator, vai fazer uma temporada de 1 ano num teatro. Ele vai pagar metade da contribuição, o teatro vai pagar uma parte e o governo vai pagar uma parte. Quando ele perde o emprego porque ou a peça fracassou ou a temporada terminou, ele fica sozinho novamente. Então ele tem que pagar a contribuição inteira. Como é muito alta, às vezes ele diz assim, não, eu vou pagar só metade. Então, corrige lá na frente o benefício dele. Diminui um pouquinho. A hora que ele tem uma outra oportunidade de trabalho, aí ele pode compensar aquilo que ele perdeu e assim você vai equilibrando ao longo do tempo. Porque como a carreira das pessoas é longa, 30, 40 anos, você tem que contar também com uma melhoria ao longo do tempo e, portanto, compensar com aquelas perdas que às vezes ocorrem mesmo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem também a expansão do emprego intermitente, que veio junto com a reforma trabalhista. É um outro problema, né? O intermitente não está pegando muito, ele está indo devagar, não é? Mas é uma boa solução para muitas atividades e para muitos trabalhadores. Solução para o desemprego, inclusive, né? Não, para o desemprego e para pessoas que precisam trabalhar em atividades que são interrompidas, que não são contínuas. É num hospital, é num restaurante, é numa praça de esporte, é num clube. Ele é muito bom. Agora, ainda é preciso ter alguns aperfeiçoamentos no emprego intermitente, porque as empresas estão com um pouco de medo de contratar o intermitente por várias razões. Por exemplo, ela contrata uma moça intermitente, ela engravida. Como é que faz? Então, ela se transforma imediatamente em definitiva permanente, né? Não pode mandar embora. Ou então o rapaz que é contratado como intermitente se acidenta. Ele vai ser reabilitado, na reabilitação, quando volta, 12 meses de estabilidade. Então, essas coisas estão segurando um pouco. Acho que isso aí precisa ser aperfeiçoado. Eu tenho a impressão que o governo está ciente disso e alguma coisa vai ser feita para poder acertar essa situação. E se vier a ideia da capitalização, muito provavelmente vai ter de ter uma participação do governo em alguma coisa que induza as pessoas a contribuírem, porque a gente vê que o brasileiro ele é muito difícil de formar uma poupança, que seria o ideal, por exemplo, na aposentadoria, não depender só da previdência pública, né? Não tem nem dúvida. O Brasil é uma realidade muito especial para a capitalização, porque a informalidade é brutal aqui. É verdade que tem pessoas que já podiam entrar desde já na capitalização. São consultores, são liberais, são pessoas técnicas, são pessoas que têm uma renda razoável e tal. Mas o grosso da informalidade é de renda muito baixa e instável, não é isso? Então, as empresas de seguro privado, de previdência, terão que bolar coisas que começam com alíquotas muito pequenas e que vão subindo na medida que a pessoa melhora de vida. Como a carreira é longa, 30, 40 anos, algum produto que começa com uma contribuição bem tolerável, né? E começa com os jovens, né? Porque tem muitas profissões agora que não vão ter um registro formal a carreira inteira. É verdade. É uma boa possibilidade disso acontecer. Não há nem dúvida. Pessoas que já entram nesse regime de trabalho autônomo, independente, e vai ficar assim. E para muitas pessoas, isso é destino, porque ele não tem uma outra alternativa. Mas para outras pessoas, isso é escolha. Há muitos millennials, eles preferem trabalhar com independência e com liberdade do que ter as garantias de uma CLT, por exemplo. Então, tudo isso aqui precisa ser considerado para a gente começar a pensar seriamente numa nova reforma. A reforma
que vai criar as proteções para o trabalho independente, que não é o emprego. Agora, professor, o que pode acontecer no Brasil para a gente ter uma redução mais rápida do desemprego? Investimento. Porque a previsão de crescimento no ano que vem de 2,5% não vai resolver também, né? Investimento, crescimento econômico. Agora, alguma coisa pode ser feita, porque, veja bem, você tem, na informalidade, você tem pessoas que trabalham autonomamente, mas você tem pessoas que trabalham como empregados sem registro. Então, se existe uma parcela que está trabalhando empregado sem registro, tudo indica que se você der um estímulo, essas pessoas podem formalizar. Se você desonerar um pouco, diminuir um pouco, simplificar. E assim como essas podem desonerar, aquelas que estão na franja vão ser contratadas. Então, eu acho que é preciso fazer alguma coisa nesse sentido, para aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas que estão cronicamente na informalidade ou no desemprego. Eu queria saber se o senhor acha que vale a pena a gente ter a volta da CPMF de uma outra maneira, mas é a contrapartida que o ministro Paulo Guedes quer dar à redução do encargo trabalhista. Ele quer tentar aproximar a taxação que se tem quando é o empreendedor individual ou alguém que trabalha no Simples aos encargos. Então, seria vantajoso para o trabalhador ser registrado, do ponto de vista de tributação, e teria um custo muito menor para o empregador. Vale a pena? Bem, a área tributária não é a minha praia, mas eu acho que toda vez que você fala em reduzir as despesas de contratação, é interessante, não é? Você tem aí uma perspectiva de contratar mais pessoas. Agora, é preciso saber bem o valor da alíquota, quanto é que vai custar, porque a empresa vai fazer esse cálculo. Ela vai falar assim, bom, está me aliviando na folha, mas está me tributando do outro lado. Eu preciso ver na conta final como é que eu fico. Eu não sou capaz de dizer hoje qual é não tenho condições, não tenho nem competência de dizer qual é a alíquota que poderia compensar. O pior é a crise econômica mesmo, né? Porque Dilma Rousseff colocou desoneração em vários setores e não produziu o efeito esperado em emprego. Não teve também essa ideia de você atacar aquilo que tem o poder de simplificar tudo, né? Essa ideia de você atacar determinados grupos, os grupos campeões, os grupos especiais, não dá muito certo, né? É preciso você ter uma regra de simplificação geral. Eu acho que se surgir um programa que dá uma simplificada geral, vai ajudar. Por quê? Porque existe um segmento que está na informalidade hoje e que está cercado por outras pessoas que estão sem trabalhar. Então, todas essas pessoas podem ter uma situação melhor. Perfeito. Conversamos aqui com o sociólogo, professor da USP, José Pastore. Professor, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Laerte, Luciana.